Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos, sintam-se acolhidos aqui em nosso canal, que alegria poder estarmos juntos mais uma vez para poder então ouvir e nos alimentar da palavra de Deus. Hoje, nesta quinta-feira, nesse dia 30 de março de 2023, estamos caminhando aí para o término desse mês de março, e a liturgia, dentro desse quinta semana da Quaresma, ela então propõe para a nossa reflexão hoje o Evangelho de São João, capítulo 8, versículos de 51 a 59, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá morte. Os judeus então disseram: agora estamos certos de que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, jamais provará a morte? Porventura és maior do que nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram? Quem tens a pretensão de ser? Jesus respondeu: se eu me glorificasse a mim mesmo, minha glória não valeria nada. Meu Pai é quem me glorifica, aquele que dizeis ser vosso Deus. No entanto, vós não o conheceis, mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, eu seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele viu e alegrou. Os judeus disseram-lhe, então: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para o apedrejar, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, caminhando então nessa semana, quinta semana da Quaresma, nós vamos então percebendo que Jesus está em grande conflito com os judeus, como se já não existisse, né? Mas o problema é que agora eles querem matá-lo, querem tirar a sua própria vida. E é por isso que nós então fazemos memória essa semana dessas leituras, porque ela vai culminar no domingo de Ramos e da paixão do Senhor, na morte e na crucificação de Cristo. Mas o motivo nós estamos ouvindo pelo fato de não aceitar, de não conseguir enxergar o novo de Deus através de Jesus Cristo, o Filho amado do Pai, que veio nos visitar, mas não o acolheram, como nós estamos presenciando, e principalmente a palavra de hoje nos fala, mas que ainda nos dias de hoje também assim não é acolhido. Então nós podemos perceber que o Evangelho de hoje, ele vai narrar esse diálogo de Jesus que busca mostrar para eles um caminho para que eles possam então compreender quem é Jesus. Mas estão fechados, o coração está fechado e não tem jeito. Deus não pode adentrar onde então ele encontrar corações fechados. E nós precisamos, meus queridos amados irmãos, ter um coração aberto, assim como Abraão teve. A primeira leitura de hoje, extraído do livro do Gênesis, narra para nós então Abrão, onde então Deus lhe faz uma proposta que vai então dar a ele descendência, a terra de Canaã todinha, uma descendência numerosa, tudo aquilo que é sonho de Abraão. E Deus vai ao encontro, lhe faz essa proposta, mas convida ele a sair do seu comodismo, da sua zona de conforto, para se lançar em busca dessa promessa. E Abrão, que agora passa a ser chamado por Deus na primeira leitura de Abraão, o pai da fé, ele abriu o seu coração para poder entender a vontade de Deus, porque se dependesse da vontade dele, ele iria então ficar com os seus deuses, no seu próprio conforto, comodismo, sem ir em busca daquilo que de fato é o desejo a qual ele almejou durante toda a sua vida. E assim, meus queridos amados irmãos, nós podemos perceber que quando nós abrimos o nosso coração a Deus, Deus pode entrar, estabelecer a sua morada, e aí ele transforma a nossa vida. Não porque
Ele quer, mas é automático. Nós vamos então nos colocando na presença de Deus e percebendo as coisas erradas que fazemos. E a Quaresma tem esse objetivo de poder nos preparar para podermos bem celebrar esse evento marcante, salvífico, que é a ressurreição de Cristo, mas que passa pela sua paixão, morte e ressurreição. E é isso que vai acontecer. Olha só o desfecho do Evangelho de hoje. As pessoas não entendendo Jesus Cristo com o coração fechado, não vão entendê-lo e lá no final, então, buscam apedrejar Jesus, matar Jesus, porque não consegue acreditar na verdade que está sendo colocada por Jesus. E no mundo de hoje, nos dias de hoje, muitas pessoas também querem nos apedrejar quando nós falamos a verdade. Quando nós apresentamos, então, um caminho diferente daquele a qual, então, estão vivenciando, que é os caminhos que o mundo apresenta. O caminho da facilidade, por exemplo. Quantas pessoas só buscam a facilidade e trazem isso até mesmo para dentro das igrejas? Quer chegar lá na igreja, estar passando mal, sofrendo com angústia e sair de lá já, ó, como um drive-thru da fé. Sair de lá já curados, com o seu pedido alcançado. Não. Pode acontecer? Sim, pode. Deus sabe o tempo. Agora nós devemos sofrer as memórias de Deus porque tem um tempo para isso acontecer. Não é instantâneo, não é mágica. E o mundo de hoje, olha só, no âmbito da fé, está trabalhando isso. Muitas religiões por aí atraem as pessoas, né, com outros objetivos que não vem ao caso aqui dizer quais são. Nós sabemos, né? Então, muitas religiões aproveitam para poder atrair fiéis, pessoas, abusar, né, da necessidade, da sensibilidade, o momento difícil que o qual está passando, usa tudo isso, esses argumentos, para poder atrair as pessoas. E aí até conseguir os seus objetivos. E aí com a pessoa, coitada, que vai lá, né, buscando uma resposta, uma saída para os seus problemas, suas dificuldades, suas doenças, ela sai daí muitas vezes até frustrada com Deus, brigando com Deus, porque Deus me abandonou, Deus me esqueceu de mim. Não. Isso não é religião. Religião, a gente tem que ter consciência que é ligar a Deus. Quando a religião de fato não nos liga a Deus, ela deixa de ser religião, sai do âmbito da fé, com outros interesses, torna a repetir. Então, meus queridos amados irmãos, é preciso ter um coração aberto para que nós não apedrejemos Jesus ainda nos dias de hoje. Mas nós precisamos, então, confiar e acreditar que o que Deus tem para nós é sempre o melhor. Essa experiência que o salmista de hoje fez e que nos convida a fazermos também. O Senhor se lembra sempre da aliança. A primeira leitura finaliza justamente com essa aliança de Deus com Abraão, onde então Deus finaliza dizendo para ele, olha, guarda a minha aliança, tu e tua descendência para sempre. Então, meus queridos amados irmãos, Deus sela com Abraão uma aliança e, chegada à plenitude dos tempos, Deus sela com a humanidade uma nova aliança, porque as pessoas então deixaram de acreditar nessa aliança, deixaram de lado essa aliança, e Deus faz uma eterna e definitiva aliança, selando com o sangue do seu Filho essa nova e eterna aliança. Então, meus queridos amados irmãos, que nós possamos crescer na fé, abrindo o nosso coração para poder deixar-nos conduzir e transformar-nos pela palavra, a qual então Deus nos oferece como um caminho de vida e salvação para cada um de nós. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a poder então viver e conformar a nossa vida segundo a vontade do Senhor, para que assim nós possamos então entender quem de fato é Jesus para nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, que nos acompanha aqui através do nosso canal. Peço que você me ajude a divulgar esse canal, compartilhando, divulgando aí para as pessoas, seus contatos, grupos, comunidades. Vamos fazer com que a palavra de Deus atinja o maior número possível de corações que estão sedentos dessa palavra, a qual então o Senhor nos lança. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora das Dores, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se assim nos permitir. Espero por você.